أشهد أن لا إله إلا الله. Fé, a adoração. Mais que um simples ato, é uma profunda expressão humana, uma jornada de reverência e devoção que transcende o tempo e o espaço. Desde os primórdios da humanidade, a adoração tem sido a cola que une os homens ao Supremo. É uma expressão universal da busca do ser humano pelo transcendente, pelo divino, pelo sentido mais profundo da vida. Na antiga Mesopotâmia, a adoração era o fio que tecia o dia a dia. Para eles, cada nascer do sol, cada colheita, cada desafio eram motivos para se curvar diante dos deuses. Os templos não eram apenas locais de culto, mas também centros de poder. Para os antigos, a adoração não se limitava às paredes do templo, mas andava de mãos dadas em todos os aspectos da vida. Era o fio que unia o céu e a terra, o divino e o humano. A prática da adoração remonta aos primórdios da história humana, às civilizações mais antigas que conhecemos. É difícil precisar uma data exata para seu início, pois a adoração emerge junto com a capacidade humana de atribuir significado ao mundo ao seu redor. Olhando os registros históricos de civilizações antigas, percebemos que a adoração sempre foi inerente às pessoas. As pessoas sempre tiveram o desejo de adorar a algo ou alguém, fossem civilizações cristãs ou pagãs, fosse ao Deus do céu ou deuses de barro, todos sempre precisaram adorar, estender a adoração a alguém. De onde vem a necessidade de adoração se somos meramente fruto do acaso? É possível dizer que a história da jornada humana sempre foi um caminho pavimentado pela fé. O mundo antigo era envolvido pela aura do sagrado e assim, a ciência, o comércio e até mesmo as guerras e dominações se entrelaçavam com os fios do mesmo novelo. Os contos do povo, como podem ser chamados, eram uma forma de explicar a vida e trazer significado para a existência. A ideia de que a religiosidade é apenas uma faceta da vida humana é um fenômeno recente, talvez fruto do iluminismo, que desafiou e rompeu com a autoridade da fé e colocou a responsabilidade pelo progresso humano sobre os ombros da razão e da capacidade humana. E a gente vê isso, por exemplo, na forma de lidar com, vamos pensar aqui, em sociedades agrícolas, seja Israel, seja Mesopotâmia, seja o Egito. Todo o processo, seja da seleção dos meses para plantio, dos meses de colheita, as épocas do ano que se deveria fazer todos os preparativos, tudo isso está relacionado com alguma divindade. E se não diretamente, posteriormente, no relato bíblico, existem festas para o Deus bíblico, digamos, regendo esses períodos de colheita. É claro que na história da humanidade, eu defendo, junto com alguns autores interessantes na ciência das religiões, que a consciência humana tem uma estrutura religiosa. O que eu quero dizer por isso? Nós somos seres finitos, particulares aqui, sabemos que a nossa vida é extremamente frágil, vulnerável, mas tem uma coisa que acontece em nós que é interessante. Nós somos capazes de projetar na nossa consciência a totalidade. Ou seja, nós conseguimos espelhar uma realidade que está muito além da nossa própria condição. Eu consigo imaginar a infinidade. Eu consigo imaginar o infinito.
Aí, o difícil é desenhar isso, né? Mas assim, nós temos essa capacidade. É como, sabe o que é isso? É como se uma gota do oceano contivesse nela todo o oceano. Tudo isso, digamos assim, é parte do DNA humano. E seres humanos sempre tiveram uma inclinação para a religiosidade. Na região do Antigo Oriente Próximo, a região da Bíblia, as pessoas eram muito religiosas. E o apóstolo Paulo disse isso em Atos 17. Ele foi à colina de Marte, olhou em volta e viu muitas imagens de deuses e disse: vejo que vocês são muito religiosos. Sim, eles tinham a necessidade de adorar. E é claro que era diferente, eles tinham sua filosofia, seus mitos e essas coisas, mas o simples fato de seres humanos reagirem da maneira como reagem parece ser uma evidência de que somos realmente programados para adorar algo. E eu diria que até hoje é assim. Só que como a gente está vivendo num mundo pós-religião, uma sociedade pós-cristã, uma sociedade que está cada vez mais ficando distante daquilo que nós conhecemos como religião, a gente está trazendo outros elementos para substituir essa religião. A gente continua usando, digamos, a mesma forma que a gente tinha por milênios para a religiosidade, mas agora preenchendo com outras atividades. Então, tem aí aspectos de cuidado com a natureza, de reparações com aspectos sociais da humanidade. Tudo isso parece uma manifestação, uma metamorfose desse sentimento religioso que os seres humanos sempre carregaram por milênios. É verdade que muita água passou por debaixo da ponte da religiosidade desde a antiguidade. Mas apesar das transformações ao longo do tempo, o Iraque ainda preserva monumentos que ressoam os ecos das eras antigas, lembrando o papel da religião nas civilizações passadas. Além dos monumentos antigos, há também vestígios mais recentes que testemunham a continuidade da busca pelo transcendente. O Oriente Médio, por exemplo, viu religiões pagãs, viu o surgimento do judaísmo, do cristianismo, do islamismo e suas derivações. Assim, ao explorar os tesouros históricos do Iraque, somos convidados a uma jornada através do tempo e do espaço, guiados pelos vestígios da religiosidade humana, que transcende as fronteiras temporais e culturais. É uma lembrança poderosa do profundo impacto que a fé teve e continua a ter na vida das pessoas e na trajetória da humanidade. Esse é o monastério Rabban Hormizd, fundado por volta do ano 640 e um dos mais antigos mosteiros cristãos aqui no Iraque. Ele foi esculpido na cordilheira que circunda a antiga Assíria e percorre as fronteiras internacionais do Iraque, Turquia e Irã, e hoje é um dos símbolos da história instável do cristianismo na Mesopotâmia. Ao longo dos séculos, as rivalidades geopolíticas locais muitas vezes perturbaram a paz e a tranquilidade de quem vivia no monastério. De longe, é até difícil diferenciar o que é rocha e o que é mosteiro, mas de perto a visão é simplesmente deslumbrante. Do lado de dentro, sentimos um profundo sentimento de reverência e veneração. Esse lugar parece um labirinto com corredores e portas escavados na rocha. E cada cantinho, cada sala que você encontra parece um lugar de adoração. O mosteiro tornou-se muito importante para a Igreja Oriental e floresceu nos primeiros séculos de sua existência. O local do monastério e as cavernas esculpidas na rocha ao longo da montanha enfatizam uma forte vida eremita monástica. Na verdade, a interligação das cavernas ao longo da montanha mostram uma forte vida ascética, uma vida que se abstém de prazeres físicos e se entrega completamente à vida espiritual. Muitos dos manuscritos da igreja se perderam ou foram destruídos ao longo do tempo. Mas em 1890, Wallace Budge visitou o monastério e descreveu a vida monástica de quem vivia ali. Não havia lareiras, portas ou proteção contra o frio ou a chuva forte. E não apenas não havia nenhum tipo de conforto, como muitos monges tampouco tinham um lugar próprio para dormir. Claramente, uma vida monástica de sofrimento, na tentativa de ganhar o favor divino. Mas seria isso, de fato, o que aproxima o ser humano de Deus? Seria isso a adoração?
Eu gosto muito da ideia, embora não esteja correta, de me encastelar em meu escritório e passar ali as horas, as semanas e os meses com os meus livros, lendo, escrevendo, revisando. Mas eu preciso saber o preço do trigo, o preço do leite, o preço da carne. Como está o meu irmão ali fora? Porque eu fui criado para ser o Cristo do outro. E isso me dá também, de novo, sentido e significado. É muito importante levar-se em conta que a Bíblia, quando a gente fala Bíblia, a gente já está falando no plural. Esses livros foram escritos não como livros de autoajuda e livros de meditação, mas foram escritos como Mikra, que é o termo hebraico. Mikra é aquilo que é lido em voz alta para uma audiência. Às vezes me perguntam, quem escreveu a Bíblia? Quando se escreveu a Bíblia? E eu digo, eu posso responder em segundos a essas perguntas. Não sabemos. Mas uma coisa nós sabemos, e ninguém pergunta, para quem foi escrita a Bíblia? Para uma audiência. Ao longo dos séculos, as audiências mudaram. Ao longo dos séculos, várias interpretações da Bíblia surgiram, talvez para atender a essas audiências. Por isso, eu não vejo com bons olhos a ideia de um ermitão que vive a vida em voto de silêncio, ou como o próprio Lutero, antes da sua conversão, que usava uma roupa desconfortável que o pinicava para que ele de fato sofresse e no inverno não se cobria direito e que comia menos do que deveria, tentando se punir para que Deus lhe olhasse com certo favor. Nós conhecemos o suficiente a Bíblia para saber que Deus não quer nosso sacrifício, mas um coração contrito. Então, a Bíblia foi escrita para muito além do seu tempo, é isso? Sempre. Para seu tempo e para além do seu tempo. Mas para seu tempo também. Porque se a gente espremer aqui esse livro, o que vai sair? Deus ou humano? Humano. Vai sair o humano e seu próximo. Porque é através dessa relação do humano e o próximo que a gente pode compreender e nos alinharmos a Deus. Não adianta a gente sermos eremitas no monte e pensarmos em Deus dia e noite. Nada de tov, nada de bom, nada de eficiente vai surgir disso. Mas o que de fato é adoração? O que é fé? Como é possível contemplar o divino? É evidente que os seres humanos possuem uma conexão profunda com a fé, um vínculo que atravessa fronteiras culturais e transcende as eras, continuando a impactar nossas vidas até hoje. Ao longo da história, a busca pelo divino e pelo transcendente tem sido uma constante, embora as formas e expressões dessa busca possam ter mudado no transcurso do tempo. Acredito que a necessidade de adoração dos seres humanos faz parte de nossa natureza. É a forma como fomos programados. E digo isso porque já viajei para várias partes do mundo e vi que as pessoas têm a necessidade de adorar algo ou alguém. Elas adoram a si mesmas, adoram seus heróis. Talvez elas adoram seus líderes políticos ou até mesmo seus ditadores. Ou adoram vários tipos de deuses e divindades. E você encontrará pessoas adorando em todo o mundo. De fato, existe alguém que não adore de alguma forma? Note os jovens, os adolescentes. Eles adoram seus ídolos, que são os melhores cantores ou que tocam guitarra melhor. Ou os esportistas que têm um recorde mundial.
ou adoram o seu time de futebol. Eles cantam músicas, fazem isso na Europa, em alguns estádios quando jogam futebol. E sei que o mesmo acontece na América do Sul, no Brasil, na Argentina. Eles adoram, eles cantam. Cantar uma música para meu time é adoração, é honrar, é dar louvor. Portanto, acho que não é possível haver uma pessoa que não adore algo, a menos que ela não veja nenhum sentido em sua vida. Se observamos a história da humanidade, vemos o intrínseco vínculo da vida com o divino. Uma relação que, aos poucos, por conta de instituições religiosas que se valiam do nome de Deus, tolheu o homem, o limitou, reprimiu. O homem, por sua vez, foi em busca de liberdade dos ditames da instituição. Abandonou a religião e a fé, a chamou de ultrapassada. Mas como não podia deixar de crer, passou a crer em si mesmo, em sua capacidade, e adotou áreas de divindade. Mas como o anseio pelo divino persiste no coração, independente da cultura ou da época, tentamos preencher o vazio do transcendente com o material, com a tecnologia, com o endeusamento do outro. No fim das contas, estamos em uma constante busca pela completude. Buscamos uma parte de nós que se perdeu pelo caminho. Mas o que seria esse vazio? Porque sempre nos voltamos ao transcendente, sempre nos voltamos a adorar. A Bíblia diz que Deus criou Adão e que ele deveria dar nomes aos animais que vinham em pares. Então ele percebeu que alguém estava faltando. Adão percebeu que havia um vazio em sua vida, faltava algo. Ele não tinha ninguém com quem se relacionar. Ele não conseguia se relacionar tão bem com o crocodilo ou com a formiga. Por isso precisava de alguém como ele, a sua imagem, para se relacionar. Da mesma forma, poderíamos dizer que Deus nos criou com um vazio embutido que precisa ser preenchido, e a adoração é algo que preenche esse vazio, por causa do significado e do propósito da vida. Portanto, sim, há um desejo inevitável de transcender a nós mesmos. É isso que nos torna humanos. Podemos pensar além de nós mesmos. Todo mundo tem uma ideia, quer aceite ou não, de que há algo maior do que nós. Talvez eu tenha pretensões, seja arrogante e me ache o máximo, mas no final das contas sabemos que todos nós desapareceremos. Se pararmos para pensar nisso, chegamos aqui e depois partimos, morremos. Portanto, neste sentido, não somos apenas o fim de toda a existência. Havia algo que veio antes e haverá algo depois. De acordo com a Bíblia, o ser humano é o único ser criado à imagem e semelhança de Deus e, portanto, é a mais próxima expressão de Deus em todo o universo. O homem, no entanto, não é autoexistente. Ele tem vida doada e é hóspede no universo divino. Seria, então, a adoração o ato de reconhecimento da generosidade divina? A primeira coisa que eu acho interessante quando a gente vai falar de adoração na Bíblia é que a Bíblia não tem um manual de adoração. Na verdade, ela nem fala assim da exigência de adorar. Não fala assim, ó, você tem que adorar, você tem que fazer tal coisa. Não. E não fala os moldes, né? Ah, esse é o modelo de adoração certo e esse não é o modelo certo. A questão sempre é a quem, né? Quem que você está adorando. E a adoração vai ter a ver, na Bíblia, com uma espécie de reconhecimento. Eu até acho que nem usaria a palavra reconhecimento, seria resposta, né? Eu acho que a dinâmica é mais ou menos assim. Se a gente existe porque aconteceu uma coisa antes da gente. Acho que a adoração tem a ver com um evento fundante que é criação. Ponto final. Então, assim, o fato de Deus ter criado é o que possibilita que qualquer resposta possa ser dada. Saber que eu não sou autossuficiente. Nós temos que valorizar muito esta expressão. Tomar consciência de que eu sou insuficiente gera justamente em mim a necessidade de criar mundos que têm significado. E não apenas em relação a onde posso conseguir meu alimento e como posso procriar, para que minha espécie continue. Não, buscamos significado, temos senso de beleza, somos criativos. Estamos sempre tentando preencher esse vazio em tudo o que nós humanos fazemos. Tanto em um sentido técnico, em um sentido artístico, na política, nos relacionamentos, sempre tentamos dar significado e preencher esse vazio. E se Deus é o centro do significado de minha vida, então a partir daí, como o sol, a luz se espalha por todos os aspectos de minha vida.
Então a adoração não é apenas algo que faço durante um culto, mas toda a minha vida é um tipo de culto de adoração a Deus. Mas se a necessidade do transcendente foi colocada dentro do ser humano já na criação, seria esse o ato de um Deus caprichoso, não muito diferente dos deuses mesopotâmicos que precisavam ser adorados para continuar existindo? Eu entrei em contato com um livro, né, de um escritor que eu gosto bastante, que é o Heschel, Abraham Joshua Heschel, e o título do livro é Man is Not Alone, o homem não está só. E daí, num determinado momento, lendo aquele livro, ele faz uma afirmação que é mais ou menos assim, né, que Deus precisa do ser humano. Ele vai falar assim, de que forma Deus precisa do ser humano? Ele fala assim, é uma necessidade autoimposta. Então assim, eu não preciso mesmo, só que assim, eu decidi que eu vou precisar. E como que eu faço isso? Eu crio o ser humano e agora que eu criei, eu não consigo viver sem esse negócio. Obviamente precisamos de adoração, porque a adoração está estabelecendo nossa identidade em relação a Deus. É por isso que precisamos de adoração. E essa adoração, esse louvor, porque quando você louva, está de fato dizendo, Deus, o Senhor realmente pode agir. O Senhor já agiu em minha vida. O Senhor é maravilhoso. Tudo isso me situa em relação a Ele e me dá a identidade que Ele quer me dar. Então assim, Ele precisa, se a gente for pensar ontologicamente, né, a essência de Deus, parece que não. Mas Ele criou e Ele fala, agora eu preciso de conviver com vocês. A ponto dessa necessidade dele descer e morrer pela humanidade. Poxa, o que é vir e morrer pela humanidade? É colocar em risco a própria existência pela existência daquele que eu não precisava, né? Faz sentido? Não faz, a não ser que eu tenha imposto para mim uma necessidade. Eu preciso viver com o ser humano, a criatura que eu criei, dando liberdade, etc. e tal. Deus precisa de minha adoração? Objetivamente, não. Ele poderia viver sem mim. Ele poderia sobreviver muito bem. Ele está aqui desde sempre sem mim. Mas Deus é amor. E o amor se estende aos outros, especialmente para aqueles que criou e para seus filhos. E eu sou um de seus filhos. Portanto, se sou um filho de Deus, Ele quer meu amor, Ele quer meu afeto, minha fidelidade e minha lealdade. Ele quer isso e, neste sentido, Ele precisa disso. Ele não precisa disso para sobreviver, mas Ele quer isso para ser feliz. E Ele se entristece quando as pessoas se afastam dEle e não aceitam a graça que Ele concede pela fé, assim como se um de nossos filhos nos rejeitasse. Então é um Deus que se envolve com o ser humano. Não é um Deus indiferente, não é um Deus alheio, é um Deus próximo. Então Ele é um Deus diretamente envolvido a ponto de querer, de fazer parte dessa necessidade dele estar com o ser humano, né? O problema é que toda vez que a gente fala de necessidade, a nossa cabeça vai para, mas ele precisa, ele não precisa, e não sei o que lá, né? Ele não precisa, mas ele veio e morreu pela humanidade. E aí, lida com isso então, né? Lide com isso.